Olá, bom dia, meus queridos. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento humano, esteja com cada um de vocês. O vídeo de hoje é para a gente tratar um assunto muito importante. É claro que todos os assuntos bíblicos são importantes, mas nós vamos tratar hoje um assunto muito importante e às vezes questionado. De uma senhora do ciclo de oração de uma igreja me perguntou o porquê que Jesus batizou, sendo que o batismo é para lavar os pecados para a pessoa que é pecar que pecou. Por que Jesus batizou se Jesus nunca tinha pecado, nunca pecou? Por que ele batizou nas águas? É que batiza nas águas, né, para a pessoa que pecou. E aí, como é que fica? Então nós vamos hoje para a Bíblia para a gente descobrir por que Jesus pecou. Por que Jesus batizou, perdão. Por que Jesus batizou se ele não tinha pecado? Então, tem alguns pontos bíblicos por que Jesus batizou. Então nós vamos descobrir hoje, nesse vídeo, por que ele batizou. Se aqui em Atos dos Apóstolos, Paulo vai dizer, não só Paulo, toda a Bíblia a gente vai achar, mas vamos ver o apóstolo Paulo falando. Em Atos capítulo 19. Vamos ver. Vamos começar aqui. Vamos começar na Bíblia aqui. Paulo fez sua terceira viagem, ele e Apolo. Foi lá para. Estava em Corinto e ia passar para as regiões superiores. Que chegou em Éfeso, né? E achou ali alguns discípulos. Então Paulo perguntou a ele: vocês já receberam o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos falar que existe Espírito Santo. Presta atenção. Perguntou-lhe então: em que sois batizados? Então. E eles disseram: no batismo de João Batista, tá? Lá de Lucas 3. Mas Paulo diz: certamente João batizou com o batismo do arrependimento. Então, espera aí, se a pessoa arrepender é porque tem que ter cometido um delito. E qual foi o delito que Jesus cometeu, meus irmãos? E aí, como é que fica? Você já parou para pensar nisso? Como que fica se Jesus nunca cometeu nenhum delito? É tanto que Tiago capítulo 1, versículo 15 vai dizer que o pecado é que gera morte. Por que o homem morre? Porque o homem já pecou e o homem peca, infelizmente vai continuar pecando. Isso aí o homem morre. Porque a morte tem autoridade e poder quem é pecador, quem pecou. E Jesus, por que ele morreu? Jesus não morreu. Ninguém não matou Jesus, presta atenção. Ninguém nunca matou Jesus, nem a morte matou Jesus. Então por que ele morreu? Porque ele se entregou. Ele se entregou. Ninguém mata. Ninguém mata Deus. Jesus é Deus. Lembra lá no monte, quando eles foram prender? Jesus pergunta a eles: quem vocês procuram? Jesus de Nazaré. Jesus fala assim: sou eu. Quando Jesus fala sou eu, já não está falando como homem, está falando como Deus. O que a Bíblia vai dizer? Que passou um terremoto debaixo da terra. E eles caíram por terra. Jesus pergunta a segunda vez: quem vocês procuram? Jesus de Nazaré. Ele falou assim: já não disse que sou eu? Torna a passar o terremoto e eles caem por terra. Por que ali? Porque Jesus ali já não falou como um homem, ele falou como Deus. Porque Jesus tinha duas naturezas. 1 Timóteo 2,5. 2,1, perdão. 1 Timóteo 2,1. Vamos ver? Vamos para a Bíblia. Primeiro Timóteo 2,1. Presta atenção, olha só. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis
e por todos os que estão em eminência. Agora, olha o versículo 5. Porque há só um Deus e um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então vamos entender isso aqui. Jesus Cristo, homem. Jesus levou o nome composto, Jesus Cristo, homem, porque Jesus significa homem e Cristo significa ungido, separado. Então Jesus é um homem, Cristo é Deus. Ok? Então vamos tá começando, nós estamos começando uma revelação aqui, porque que Jesus batizou. Então lá em Gênesis 17, Deus institui a circuncisão. Creio que você já deve ter ouvido falar essa palavra. Creio. Então Deus institui a circuncisão lá em Gênesis 17. Ele faz uma aliança com Abraão. E a aliança minha contigo é que todo macho que nascido na sua casa, até mesmo os escravos empregados, vai ter que circuncidar no prepúcio. O que é prepúcio? Se você que está aí me assistindo, você que casou, que é mãe, você que é pai, até mesmo você que já é uma moça, que tem um irmãozinho, um sobrinho, você vai pegar no pintinho dele, desculpa a palavra, mas tem que falar, tá? Vai pegar o pintinho dele e vai arregaçar na cabecinha do pintinho dele, lá embaixo, tem assim uma pelinha. Aquilo ali é o prepúcio. Então aquilo ali tinha que cortar, era faca de pedra. Quem fazia isso? Eram os pais, ou se não, um sacerdote. Então quando cortava, estava dizendo ali que aquela criança estava fazendo uma aliança com Deus. Uma aliança com Deus. Então, Jesus Cristo, ele foi o último homem a ser circuncidado. Vamos lá para Lucas, Lucas capítulo 2. Presta atenção, ó. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Então veja bem, 8 dias, por quê? Porque a criança só era circuncidada no 8º dia. O judeu tinha isso, o hebreu tinha isso. Então assim, a criança era circuncidada no 8º dia. Então a criança só levava o nome dele, só recebia o nome no 8º dia. Quer ver? O apóstolo Paulo vai falar isso, que ele foi circuncidado no 8º dia. Vamos ver? Depois a gente volta aqui em Lucas. Vamos lá. Filipenses. Olha Paulo falando aqui, ó, o que ele fala. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Paulo era um fariseu. Tem muita gente que acha que fariseu, pessoa que faz tudo errado. Não, o que era o fariseu? O fariseu é um homem que interpretava a lei. Por isso que Paulo conhece toda a lei, Paulo conhece. Não tinha para ninguém. Se eu ia debater com ele, perdia, porque Paulo era um conhecido da lei, porque ele era um intérprete da lei. O escriba escrevia a lei e o fariseu interpretava a lei. Ok? Então, Paulo aqui. Então, ele foi circuncidado ao 8º dia, levou o nome, ele era hebreu de hebreus, segundo a lei, fariseu. Ok? Agora vamos voltar em Lucas. Então, a criança, quando nascia, ele levava só o nome no 8º dia. No 8º dia, o pai dele, a mãe, dava ali o nome. Lembra de João Batista? Quando foi para João Batista ser circuncidado, o que aconteceu? E a mãe dele colocou o nome dele de João. O povo falou assim, mas não tem como ele receber o nome de João, não tem ninguém da família que tem esse nome. Por quê? Porque naquela época,
criança recebia o nome de, talvez, de uma pessoa que teve na família dele de 3 gerações atrás. 3 gerações atrás. Aí, então tinha esse negócio, chamava palácios de nome. Então Zacarias estava mudo, aí quando ele sai, que ele chega, o pessoal pergunta ele como que o menino ia chamar. Aí ele escreveu numa tabinha bem pequenininha o nome. Quando eles olharam, era João. Eles ficaram admirados por aquilo. Porque o anjo já havia falado com ele. Ok? Então vamos lá. Então, circuncisão. Vamos aqui em Lucas. Vamos voltar em Lucas, capítulo 2. Então, aqui, ó. E quando o oitavo dia foram cumpridos, para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Agora aqui, ó. E cumprindo-se os dias de purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, segundo o que está escrito na lei do Senhor. O Senhor, todo macho primogênito será consagrado ao Senhor para darem oferta segundo o disposto da lei, que era um par de rolas ou dois pombinhos. Isso aqui eles ofertavam dois pombinhos, duas rolinhas ou dois pombos. E aqui, no mesmo isso aqui, Jesus, depois que ele é apresentado, logo ele também é circuncidado. É o que eu falei antes, que a circuncisão é a criancinha, um homem que cortava a pelinha do pitinho dele, debaixo da cabecinha do pitinho dele, aí ele era circuncidado. Ok, meus queridos? Então vamos continuar. Então nós queremos aprender aqui, chegar por que Jesus batizou. Então veja bem, o primeiro ponto que Jesus batizou, deixa eu colocar aqui, nós vamos ter que voltar em Lucas. Nós vamos lá para o livro de Êxodo, Êxodo 29, versículo 4. Êxodo 29, versículo 4. Veja bem. Primeiro vamos falar aqui sobre o Salmo 133. No Salmo 133, o que vai dizer lá? É quão bom e quão suave é que os irmãos vivam e vivam em união. É como o óleo precioso que desce sobre a cabeça e desce sobre a barba de Arão, que vem na gola e as vestes dos seus vestidos. Por que Arão? Porque o primeiro sumo sacerdote que teve em Israel foi Arão. Porque Arão, ele é a tipologia de Jesus. Então, logo, Deus falou com Moisés que Arão ia ser o sumo sacerdote, e os 4 filhos de Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, iam ser os sacerdotes. Os 4 filhos de Arão nos representam, porque hoje nós somos os sacerdotes. E Arão, o sumo sacerdote, representa Jesus. A palavra é tipificar, ele tipifica Jesus, e os filhos de Arão nos tipifica, ok? Então aqui, ó, o versículo 4 fala assim, ó. Então farás chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação e os lavarás com água. Isso aqui é um batismo. Então, ele para ser sacerdote, antes de vestir as vestes sacerdotais, tiveram que lavar com água. Assim somos nós. Antes da gente vestir uma veste sacerdotal para ter um cargo na igreja para fazer as coisas para Deus, nós temos que ter lavado com água, que é o batismo nas águas. Okay? Isso aqui é um primeiro ponto, ok? Então, Jesus batizou. Agora, o segundo ponto que Jesus batizou, vamos voltar. Agora eu quero falar aqui que Jesus deu voz à mulher. Espera aí. Se a circuncisão era para criança que arregaçava o pintinho e cortava a pelinha embaixo, e a mulher como é que ficava? Se a mulher não podia fazer uma aliança com Deus? Lembra da filha de Jacó, Diná? Jacó teve 12 filhos homens, mas teve Diná, uma mulher. Ou seja, são 12, 13 filhos. Então teria que ter 13 tribos. Então por que não teve 13 tribos, só 12? Muito fácil de entender. Porque Diná casou com um homem que não tinha o sangue de Abraão, nem de Isaac, e muito menos de Jacó. Então logo, se você for olhar,
o DNA, o DNA de uma criança, o DNA é mais do pai do que da mãe. Então, logo, o DNA dos filhos de Ná seria mais do pai das crianças, que era o marido dela, do que dela. Então, logo, ele não pertencia a Abraão, nem Isaac, nem Jacó. Então, por isso que ele não entrou, entendeu? Aí, como que aí a mulher veio a ter voz? Então, nós vamos ver aqui agora. Então, Jesus Cristo, em Lucas capítulo 2, Jesus Cristo foi apresentado, igual você faz na sua igreja, aí, com a criança apresentou, e depois, logo em seguida, Simeão circuncidou. E logo em seguida, está aqui em Lucas 3:23, e o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo com... Aqui, quando foi Jesus foi batizado, quando João Batista batizou Jesus, vamos voltar no 21. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, ou seja, em forma de pomba, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Este é o meu filho amado, em ti me comprazo, ou seja, em ti tenho prazer. Agora o versículo 23. E o mesmo Jesus começou a ser de quase 30 anos, ou seja, quando Jesus batizou, ele estava aproximando dos 30 anos. E por que 30 anos? Porque Jesus batizou aqui também, é porque Jesus ia começar a sua obra sacerdotal na terra. E ele sabia que para isso ele tinha que lavar com água, igual o filho de Arão, e Arão lavou lá. Então ele foi até João Batista lavar-se com água, batizar nas águas. Então está aqui, Jesus não batizou porque ele foi pecador, mas batizou para se cumprir a obra do Senhor, para ele começar a sua obra sacerdotal. Ok, meus queridos? Então Jesus aqui, ele batiza não porque ele pecou, mas porque ele tinha que começar a sua obra sacerdotal. E por que quase 30 anos? Porque naquela época, um homem para ser sacerdote, governador, ele tinha que ter 30 anos, que era a idade da razão. José no Egito. José, quando se tornou governador do Egito, ele tinha cerca de 30 anos. José é vendido, preso no Egito, com cerca, a Bíblia diz que ele tinha 17 anos. Se você ler de Gênesis, você vai descobrir que José tinha 17 anos. José deve ter ficado preso 13 anos, até o copeiro Mó falar dele para Faraó e ele ir lá interpretar o sonho e Faraó engrandecer ele, honrar ele, através de Deus, honrar José e colocar ele como governador de todo o Egito. Então a idade da razão era 30 anos. Então é por isso que Jesus batiza aqui com 30 anos de idade, que ele tinha que começar a obra sacerdotal. Ele tinha começado a obra antes? Tinha. Com 12 anos, né, pegou ele no templo ensinando os doutores da lei, que ele começou ali transformando a água em vinho, tá? Mas só que a obra sacerdotal mesmo ele começou com 30 anos. O que isso nos mostra? Você que é novo convertido, um prosélito, meu pastor não me dá cargo todo mundo, mas não me dá. Seu pastor está errado? Não, ele está certo. Você pode ter uma oportunidade de ler um versículo lá na frente, cantar um hino, mas ter cargo você vai ter, de quando Deus revelar para ele, só quando você descer nas águas. Depois que você descer nas águas, aí sim você vai ter, ele vai dar um cargo na igreja, seja líder de louvor, de jovens, de crianças, ok? Então, por quê? Porque você recebeu, existem 3 batismos. 3 batismos? 3 batismos, vamos ler na Bíblia. Lucas capítulo 3, vamos continuar, 3, a partir do versículo 15, olha só. E estando o povo em expectação, e pensando todos de João em seus corações, se porventura seria ele o Cristo. Aí João respondeu a todos, dizendo: Eu, na verdade, batizo-vos com água. O que batiza nas águas, João batiza com água. Para pecado, pessoa que pecou. Eu batizo com água.
Mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias, das suas alparcas. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Então aqui, batismo nas águas, batismo com fogo e batismo com o Espírito Santo. Outra coisa eu quero explicar aqui. Tem muita gente, principalmente os pentecostais. Eu nasci em igreja pentecostal, então eu posso falar. Tem muitos crentes, principalmente pentecostais, que acham que quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo é porque a pessoa, ele acha que o sinal da pessoa ser batizada com o Espírito Santo, pessoa que pula na igreja, que fala em línguas. Não é nada disso. Crente nenhum que tem, falar de 1 ano para cima, é batizado com fogo mais. Quem que é batizado com fogo? É essa pessoa, moça, esse rapaz, este homem, essa mulher aí que você está evangelizando. Aí que está sendo batizado com fogo. Por quê? Porque a palavra do nosso Deus, ela é fogo. Então você está mandando fogo nele ou nela. Vou segurar aqui Lucas aqui, não, vamos voltar de novo. Você está mandando fogo, né, nele ou nela. E quando esse fogo, que é a palavra de Deus, começar a queimar todinho, aí vai acontecer isso aqui que João Batista falou. Vamos voltar. Aqui, ó. Ao 17. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, 16 ao 17. Ele tem a pá na sua mão e limpará sua eira e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Então veja bem, a pessoa está com a pá na mão, ele vai juntar o quê? Lixo. Então nós, eu e você, nascemos com duas naturezas. Nascemos com a natureza adâmica, a natureza pecadora, e nascemos com a natureza também de Jesus Cristo, a natureza celestial. Então, toda vez quando você faz alguma coisa mal, alguma coisa ruim, cometeu algum pecado, você cometeu através da natureza adâmica. Mas quando você redime, poxa vida, eu não podia ter feito isso. Então você está agindo com a natureza de Cristo. Então é por isso que o mesmo Jesus e Adão têm o mesmo significado. Adão significa homem. Jesus significa homem também, mas só que tem um nome para mais. Jesus Cristo. Cristo ungido, separado, como eu já disse aqui. Ok, meus queridos? Então ele vem e limpa a nossa eira. Aí depois que a eira estiver toda limpa, aí sim vem o batismo com o Espírito Santo. Aí logo o fogo vai falar com o Espírito Santo. Ó, tá limpo, pode vir. Aí o Espírito Santo vem e limpa. Por quê? Porque segundo a física, não pode ocupar um espaço no mesmo tempo, dois corpos não podem ocupar um espaço no mesmo tempo. Ou é um ou é outro. Ou você é cheio do mal ou é cheio do bem. Jesus só pode entrar no seu corpo quando o seu corpo estiver totalmente limpo. Ok? Então aqui é o batismo com a água. Você recebe primeiro o batismo com a água. Depois o batismo com fogo. Acostuma também você receber, antes das águas, você receber o Espírito Santo. Por quê? Porque o fogo já tinha te queimado também, quando você estava sendo evangelizado. Ok? Então, voltando aqui, Jesus Cristo, ele batizou. Por quê? Porque não é porque ele tinha pecado. Porque ele deu voz à mulher e ele também tinha começado a sua obra sacerdotal na terra. Para isso ele sabia. Porque o maior conhecedor da Bíblia é ele, é claro. Que ele é a própria Bíblia, a própria palavra, né? João 1:1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, por isso que Jesus batizou, ok? Agora eu aproveito aqui nesse vídeo. Se João Batista batizou Jesus, e quem foi que batizou João Batista? Então, vamos voltar aqui em Lucas capítulo 1. Vamos aqui. Lucas capítulo 1, vamos ler a partir do versículo 9. Deixa eu puxar minha Bíblia aqui.
Vamos ver a do 8 aqui, ó. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma. Por que na ordem da sua turma? Porque lá em 1 Crônicas, capítulo 24, a partir do versículo 10, Davi, o nosso querido Davi, ele faz a separação do sacerdócio. Eram 24 turmas. Então, cada homem ministrava 15 dias. Quando terminava 15 dias, o outro entrava. Então, o pai de João Batista, né, se vocês não sabem, João Batista nem profeta era para ter sido, ele era para ter sido sacerdote, né? Porque sacerdote era linhagem. Então, o pai dele era sacerdote, então logo João Batista era para ter sido sacerdote. Mas só que Deus não quis assim, Deus separou ele para preparar o caminho para nosso Jesus. Então, vamos aqui. Segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Incenso aqui, tá, gente? Não é negócio de macumba, não. Tem muita gente, crente, que acha que incenso aqui é macumba. Vamos ver o que é incenso. Apocalipse. Vamos ver o que é incenso. O vídeo vai ficar um pouco longo, mas é bom a gente aprender. Vamos ver o que é incenso. Aqui, ó. Apocalipse capítulo 5, versículo 8. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos as harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então, o incenso aqui são as nossas orações. Ok? Então, vamos continuar. Por que incenso? Quando o povo entrava no templo para orar, depois que o povo saía do templo, depois da oração, logo o sacerdote entrava com incensário para começar a fumaçar. Aí, quando a incenso, a fumaça subia, estava simbolizando que a oração do povo estava subindo. E como que o sacerdote sabia que Deus estava naquele lugar, que Deus havia descido? Ele ficava olhando para a ponta do nariz dele aqui, ó. Enquanto a ponta do nariz dele estivesse aparecendo, ele sabia que Deus não estava ali. Depois que a ponta do nariz dele sumisse, ele sumisse total, aí ele sabia que Deus estava ali. Por quê? Porque para Deus aparecer, o homem tem que sumir. Lembra de João? João 3,30. João Batista falando, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Então ali, o incenso ali são as orações dos santos. Tá bom, meus queridos? Tanto que o salmista Davi, para quem não sabe, Davi era um sacerdote. No Salmo 121, Davi fala disso aí, olha só. Aqui, que Davi fala. E suba minha oração como incenso, e o levantar das minhas mãos como sacrifício da tarde. Ok? Então Davi também era um sacerdote. Davi podia entrar no templo, no Santos dos Santos. Então, está aí o vídeo. Espero ter ajudado cada um de vocês. Então, por isso que Jesus batizou. E João Batista, porque batizou João Batista? Quem batizou João Batista? Porque a circuncisão, porque o batismo se tornou batismo nas águas depois de Jesus. Então Jesus é que introduziu o batismo nas águas na terra. Então até João Batista, a circuncisão já era um batismo. Então João Batista foi circuncidado. Então logo João Batista foi batizado. Ok? Então quem batizou João Batista? Aqui pode ter sido, a Bíblia não fala categoricamente quem circuncidou João.
Se foi Zacarias, a mãe dele, eu acredito que foi Zacarias, porque Zacarias era um sacerdote, então Zacarias era sacerdote, logo também ele era o pai de João, então logo eram as duas coisas, então acredito que ele circuncidou João. Então, João foi batizado, João foi circuncidado, que é a mesma coisa. Então, para o homem ter uma aliança com Deus, ele tinha que ser circuncidado. Lembra de Davi mais Golias? O que Davi falou? Quem é este incircunciso para afrontar o exército do Deus poderoso, do Deus Altíssimo? Então, aqui nós vamos fechar aqui em Gálatas, capítulo 2. Creio que você tenha entendido. Assista o vídeo 2, 3 vezes que você vai entender mais ainda. Gálatas 2, versículo 7. Olha só. Isso aqui é Paulo falando. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão. Então, o que é isso? Nós sabemos que Paulo era missionário. Pedro, embora a Bíblia fale que ele era um presbítero, mas presbítero e pastor é a mesma coisa. Então, Paulo era um missionário, Pedro, um pastor. Então, vamos entender. Para quem que o missionário leva a palavra? Aqueles que estão lá fora. Ou seja, aqueles que não têm uma aliança com Deus. Logo, então, é os povos da incircuncisão. Aí depois que o missionário vai lá, leva a palavra, que aquela pessoa reconhece o seu pecado, o seu erro, o missionário traz essa pessoa e entrega na mão do pastor. Então o pastor vai ensinar essa pessoa o evangelho da circuncisão. Essa pessoa depois vai descer nas águas, né, fazendo a aliança com Deus. Então a circuncisão e incircuncisão é ensinada através da palavra. Aí depois a pessoa desce nas águas, aí essa pessoa se torna fazendo uma aliança com Deus através do batismo. Então você só pode fazer algo para Deus depois do batismo, que é uma aliança. Então ninguém pode fazer nada sem uma aliança. É como você, o dia que você casou. Você só pode ser de seu esposo e ele ser seu depois de uma aliança, que é o casamento. Aí ele é seu e você é dele. Ok? Esse é nós com o nosso Deus. Então nós só podemos ser de nosso Deus e ele nosso depois de uma aliança. E a circuncisão no Antigo Testamento era aliança, e no Novo Testamento o batismo se tornou uma aliança. Então o último homem a passar pelas 3 alianças, os 3 pactos, foi Jesus Cristo, mas nenhum. João Batista passou só pela circuncisão, mas Jesus passou pelos 3. Jesus Cristo foi apresentado, circuncidado e batizado. Ok? Que Deus abençoe a tua vida. Espero ter ajudado cada um de vocês. Você que tem o seu grupo aí de intercessão, seu grupo de oração, sua célula. Se você que faz seu curso de doutrina, creio, tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar muito. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Um forte abraço e fica com Deus. Depois estaremos postando mais uns vídeos aqui, tá? A gente tá aprendendo mais da palavra de Deus. Ok? Então, vou gravar um vídeo na frente aqui, falando sobre os 3 nomes do povo de Deus. Você lembra que o povo de Deus já foi chamado de hebreu, depois de judeu e de israelita. Nós vamos aprender aqui por que isso, ok? Nós vamos aprender também sobre o nome de Jacó, que muitos falam por aí que o nome de Jacó é maldito, Jacó era ladrão, usurpador. Eu vou mostrar no estudo aqui, isso tudo é mentira. Nós aprendemos errado. Vamos aprender aqui também sobre o nome de Jacó. Muito obrigado, que Deus abençoe. Um forte abraço aqui do teu irmão. E não se esqueça de orar por mim. Em nome de Jesus. Meu nome é Antônio Fernandes, sou pastor, mas dependo e necessito das vossas orações. Muito obrigado e Deus abençoe.